Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, a qualquer momento que esteja sendo bom. Estou de volta e como vocês podem perceber, houve algumas alterações em mim. Que alteração é essa, Luciana? Alteração da voz. Lá no 26 de abril, mais ou menos, eu coloquei um post dizendo que eu ia voltar com os vídeos, mas tinha ficado muito gripada e resfriada, não sei o que foi. Enfim, eh, e aí o que que aconteceu? A minha voz foi com Deus e nunca mais voltou. Tentei esperar para ver se ela voltava ao normal, mas ela agora é essa voz rouca. Então eu falei: "Vou voltar a gravar vídeos e vamos de voz rouca mesmo, até que a gente consiga aí um atendimento fonoaudiológico para poder ver o que que aconteceu e resolver, tá bom?". E aí é isso, estamos de volta desse jeitinho mesmo e vamos assim, não tem problema, vamos em frente. Eu sei que eu estou fazendo a série aqui do baralho cigano com vocês e nós vamos voltar com os vídeos baralho cigano, mas como eu não gravei no final de semana e ele vai passar a ser segunda, quarta e sexta, porque terça e quinta a gente vai ter esse novo projeto para ler o livro de Urântia e vários outros que virão, que é o 15 minutos de leitura. E o que que é o 15 minutos de leitura? Eu coloco 15 minutos aqui no cronômetro, que eu não mostrei, né, eu boto 15 minutos aqui e a gente lê 15 minutos, tá. Por que que eu fiz isso? Resolvi começar esse projeto com o livro de Urântia, porque é um livro muito grande, eu não sei em quantas partes vai ficar, estava difícil dividir, eu falei: "Então bora, 15 minutos de leitura, livro de Urântia. Hoje é isso que teremos". Oxe, ah tá, olha só, mal comecei mal comecei a gravar, começou a maluquice, mas tudo bem, vamos lá? Vamos nós, vamos com esse livro. Esse livro ele foi uma revelação que foi entregue, né, vou também conhecer mais detalhes dele com vocês, porque eu não li esse livro, é uma oportunidade para eu ler, e eu sei que ele traz algumas informações sobre a formação da Terra. Urântia é o nome dado por essa egrégora para o planeta Terra, e ele explica onde nós estamos, como fomos criados, de que forma os universos são criados, quantos universos existem, enfim, ele vai dar uma série de informações, como diz na própria capa, revelando os mistérios de Deus, do universo, da história mundial de Jesus e de nós mesmos. Então, é isso que ele se propõe. Bora para a nossa leitura? Vou começar aqui o cronômetro e quando der o tempo a gente termina a partezinha que a gente está lendo, são partes pequenas e, enfim, vai ser assim, beleza? Bora. Introdução. Nas mentes dos mortais de Urântia, este sendo o nome do vosso mundo, existe grande confusão a respeito do significado de termos como Deus, divindade e deidade. Os seres humanos encontram-se ainda mais confusos e inseguros a respeito das relações entre as personalidades divinas designadas por esses diversos nomes. Em vista dessa pobreza conceitual, a gente é esculachado um pouco, tá? Somada à imensa confusão de ideias, fui orientado a formular esta exposição introdutória com o fito de explicar os significados que correspondem a certos símbolos verbais, como deverão ser utilizados a seguir nestes documentos, os quais o Corpo de Reveladores da Verdade de Orvonton foi autorizado a traduzir para o idioma inglês de Urântia, porque esse livro foi recebido em inglês, né? A fundação, a Urantia Foundation, que recebeu esse livro. O nosso intuito é expandir a consciência cósmica e elevar a percepção espiritual. Torna-se extremamente difícil, porém, apresentar conceitos ampliados e a verdade avançada, limitados que ficamos ao uso de apenas um idioma do vosso reino. Este nosso mandado, no entanto, exorta-nos a empreender todos os esforços para transmitir os nossos conceitos usando as palavras existentes na língua inglesa, ou seja, eles vão fazer um esforço aqui para explicar tudo,
no idioma conhecido da Terra. Foi-nos recomendado que introduzíssemos termos novos apenas quando o conceito a ser transmitido não encontrasse em inglês nenhuma terminologia que pudesse ser empregada para retratar um conceito inteiramente novo, ainda que parcialmente ou mesmo com alguma distorção de significado. Então, eles vão tentar ao máximo, né, vão se esforçar para se comunicar nas palavras que a gente já conhece. Na esperança de facilitar a compreensão e de impedir confusões da parte de todos os mortais que possam ler estes documentos, consideramos sábio apresentar nesta declaração inicial um esboço dos significados que estarão ligados a numerosas palavras em inglês a serem empregadas para designar a deidade, bem como certos conceitos associados às coisas, significados e valores da realidade universal. Contudo, ao formular esta introdução, já com definições e limitações de terminologia, faz-se necessário antecipar o uso desses termos na apresentação subsequente. Esta introdução não é, pois, uma exposição final e acabada em si, passando assim a ser apenas um guia orientador e definidor, destinado a ajudar os leitores dos documentos apresentados a seguir, que discorrem sobre a deidade e o universo dos universos e que foram formulados por uma comissão de Orvonton enviada a Urântia com esse propósito. O vosso mundo Urântia é apenas um entre muitos planetas similares habitados que compreendem o universo local de Nebadon. Então, o nosso universo aqui local, esse que nós conhecemos como universo, que é um dos universos a princípio, ele é chamado de Nebadon. Este universo, juntamente com criações semelhantes, constitui o superuniverso de Orvonton, de cuja capital, o Versa, provém a nossa comissão. Orvonton é um dos 7 superuniversos evolucionários do tempo e do espaço que circundam a criação de perfeição divina, sem princípio nem fim, o universo central de Avona. No coração desse universo central e eterno está a Ilha do Paraíso, o centro geográfico estacionário da infinitude e morada do Deus eterno. Então, presta atenção. Por grande universo, designamos, em geral, os 7 superuniversos em evolução, em conjunto com o universo central e divino. E estas são as criações organizadas e habitadas até o presente. Elas são todas uma parte do universo mestre, que abrange também os universos do espaço exterior, não habitados, mas em mobilização. Então, o que ele está explicando aqui? Existe um universo central chamado Avona, que alguns chamam de paraíso, que seria o paraíso que é citado na Bíblia, esse universo central. Em torno dele existem 7 superuniversos, tá? Beleza? 7 superuniversos em torno deste universo central. Em cada superuniverso, cada um desses 7, a gente vive no 7º, tá? Isso é uma... Porque, né, já... nós somos o 7º, o mais recente. Dentro desse superuniverso, que é chamado de Orvonton, o 7º, existem diversos, acho que 10 universos locais. Eu não tenho certeza se são 10, mas existem os universos locais. O universo local é isso que nós chamamos de universo. O que nós conhecemos como universo, e lá as naves vão, passeiam, os telescópios olham, que teve o Big Bang e tudo mal, ele é o universo local dentro de um superuniverso, que é um dos 7 superuniversos que estão circulando a Avona, que é o universo central. Então, aí você se sente a mosca do cocô do cavalo do bandido. O micróbio do cocô da mosca do cocô do cavalo do bandido, né? Porque imagina o quanto que é muito superior àquilo que a gente possa ter ideia. Beleza. Como assim, com essa infinitude de informações, a gente não consegue nem, né, idealizar isso aí. Então, o primeiro conceito que ele vem falando é deidade e divindade. O universo dos universos apresenta fenômenos de atividade de deidade nos diversos níveis de realidades cósmicas, de significados da mente e de valores do espírito. E todas essas ministrações, pessoais ou de outras naturezas, são divinamente
coordenadas. Então, a deidade é personalizável como Deus, é pré-pessoal e suprapessoal, de modos não totalmente compreensíveis pelo homem. A deidade caracteriza-se pela qualidade da unidade factual ou potencial, ou seja, a unidade de fato ou a unidade em potência, em todos os níveis supramateriais da realidade. E essa qualidade unificadora é mais bem compreendida pelas criaturas como divindade, tá? Então, é isso, essa coisa que faz tudo ser um, somos todos um, aquela coisa toda, a gente entende como divindade, é a deidade. Deidade funciona em níveis pessoais, pré-pessoais, ou seja, antes de nós, e suprapessoais, acima de nós. Ela existe a partir de nós, antes de nós e acima de nós. A deidade total é funcional nos 7 níveis seguintes. Aí ele classifica aqui 7 níveis. Estático, a deidade contida em si própria e existente em si. Potencial, a deidade volitiva em si própria, ou seja, ela já se movimenta e com propósito em si. Existe um propósito para ela existir. Ela não só apenas existe, ela tem um propósito. Associativo, a deidade personalizada em si própria e divinamente fraternal. Ou seja, ela tem uma persona. Criativo, a deidade distributiva de si própria e divinamente revelada. É quando ela vamos dizer, se manifesta em outro, né? Ela distribui a sua essência e se revela a partir daí. Antes ela só estava ali, ela com ela mesma. Evolucionário, a deidade expansiva por si própria, identificada com a criatura. Você já ouviu falar disso? Imagem e semelhança? Pois é, tem a ver com esse estágio evolucionário, esse nível. Supremo, a deidade que experiencia a si própria e que é unificadora de criatura e criador. Essa deidade funciona no primeiro nível de identificação com a criatura, como supracontroladora no tempo e espaço do grande universo. Às vezes é designada como a supremacia da deidade, ou seja, ela experiencia, ela prova a coisa ela mesma, né? Que ela é tudo e ela quer provar como que isso funciona. Como que ela saboreia isso? Através de nós. E aí isso vai ser explicado mais para frente. E 7, e último, a deidade que se projeta a si própria e que transcende o tempo e espaço. Deidade onipotente, onisciente, onipresente. Esta deidade funciona no segundo nível de expressão da divindade unificadora, como supracontroladora eficaz e sustentadora absonita do universo mestre. Esse termo absonita só existe no livro de Urântia, tá? Ele não é um termo da língua portuguesa do geral, mas é como sustentadora absoluta. Poderia ter sido escrito assim. Comparado ao ministério das deidades no grande universo, essa função absonita no universo mestre equivale ao supercontrole e à supersustentação universal, algumas vezes denominada ultimidade da deidade, ou seja, é a deidade última, em seu nível mais expandido, mais onipresente de todos. É quando ela está em tudo e tudo está nela. O nível finito da realidade caracteriza-se pela vida da criatura nas limitações do tempo e do espaço. As realidades finitas podem não ter fim, mas têm sempre um começo. Elas são criadas. O nível da supremacia da deidade pode ser concebido como uma função relacionada com as existências finitas, tá? O nível absonito, que ele vai explicar aqui essa palavra, da realidade, é caracterizado por coisas e seres sem começo nem fim, coisas absolutas, sempre existentes. Pela transcendência do tempo e do espaço, os seres absonitos, que ele está explicando, não são criados, são derivados, simplesmente são.
O nível de ultimidade da deidade conota uma função relacionada às realidades absolutas, essa coisa do sempre existiu. Aquela papinho mesmo, né? Deus não foi criado, ele sempre existiu. Ele é onipotente, onisciente, onipresente. Então, estão explicando essa como é que isso funciona, né? É que esse Deus, e aí mais para frente muita coisa vai ser explicada, ele não é o Deus criador ele é o Deus criador do universo mesmo, desse aqui, de Nebadon, exatamente, esse universo local em que vivemos. Sempre que o tempo e o espaço são transcendidos, não importando em que parte do universo mestre, esse fenômeno do absoluto é um ato da ultimidade da deidade. O nível absoluto não tem começo nem fim, é fora do tempo e do espaço. Por exemplo, no paraíso, em Avona, o tempo e o espaço não existem. Assim, o status tempo-espacial do paraíso é absoluto. As deidades do paraíso alcançam esse nível existencialmente por meio da Trindade, mas esse terceiro nível de expressão unificadora da deidade não está plenamente unificado experiencialmente. Ou seja, essa Trindade não, de fato, não foi experimentada pela própria divindade. Quaisquer que sejam o momento, o local e o modo como funcione o nível absoluto da deidade, os valores e significados paraíso absolutos são manifestados. A deidade pode ser existencial, como no Filho Eterno. Ele vai explicar o que é o Filho Eterno, tá? Fiquem tranquilos. Experiencial, como no Ser Supremo. Associativa, como em Deus, o Cétuplo. Indivisa, como na Trindade do Paraíso. A deidade é a fonte de tudo aquilo que é divino. A deidade é invariável e caracteristicamente divina, mas nem tudo o que é divino é deidade necessariamente. Ainda que esteja coordenado com a deidade, tem a tendência de estar em alguma fase em unidade com a deidade espiritual, mental ou pessoalmente. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, porque desligou. Ah, tá quase acabando. Divindade é a qualidade característica unificadora e coordenadora da deidade. A divindade é inteligível pela criatura como verdade, beleza e bondade. Ela encontra sua correspondência na personalidade como amor, misericórdia, administração. Ela é revelada nos níveis impessoais como justiça, poder e soberania. A divindade pode ser perfeita, completa, como nos níveis existenciais e criadores da perfeição do paraíso. Pode ser imperfeita, a divindade pode ser imperfeita, como nos níveis experienciais e da criatura em evolução no tempo e no espaço. Ou pode ser relativa, nem perfeita ou imperfeita, como em certos níveis de relação existenciais e experienciais de Avona. Quando tentamos conceber a perfeição em todas as suas fases e formas de relatividade, encontramos 7 tipos concebíveis. Vamos terminar aqui essa partezinha. A perfeição absoluta em todos os aspectos, a perfeição absoluta em algumas fases e a perfeição relativa em todos os outros aspectos, os aspectos absolutos, relativos e imperfeitos em combinações variadas, a perfeição absoluta em alguns aspectos e a imperfeição em todos os outros, a perfeição absoluta em nenhuma direção e a perfeição relativa em todas as manifestações, a perfeição absoluta em nenhuma fase, uma perfeição relativa em algumas fases e a imperfeição em outras, a perfeição absoluta em nenhum atributo e a imperfeição em todos eles. Então, eu acho que foi importante, assim, o que a gente entende como que a gente é criado falando sobre Deus, principalmente através, né, do conhecimento do cristianismo, do judaísmo e do islamismo, é o que aqui eles explicam como deidade. Divindade seriam outros entes divinos que outras religiões, outras culturas trazem, né? Outros deuses, outras deusas, que são entes que podem ter alguma imperfeição,
que tem outras características. E é isso, e a gente vai ficando por aqui, porque já deu os 15 minutos. Eu espero que você tenha gostado desse formatinho aqui. A gente lê, vê um pouquinho, tenta entender, caminha. Esse livro é bem complexo, então a gente vai devagarzinho e a gente vai chegar lá, tá bom? Se inscreve no canal, dá like, comenta, aquelas coisas maravilhosas. Você já conhecia o livro de Urantia? Você já leu o livro de Urantia? Você já chegou nesse momento da sua vida? Conta para mim aqui também nos comentários, tá bom? Eu agradeço pela sua companhia, quem ficou até aqui, e a gente se vê no próximo vídeo. E vamos assim, agora roquinha mesmo, agora é a nova fase, roquinha, ok? Um grande beijo, paz e luz, cuide-se bem. Até a próxima e tchau. Tchau. Ah, minha voz falhou.